permanecia e um e outro destaque. É o caso da emenda 29, por exemplo, que até hoje não foi votada. Senhoras e senhores, nós estamos falando de quê? De precedentes no sentido jurídico da palavra? De precedentes no sentido judiciário da palavra? Evidentemente que não. Sim, eu fui informado de que há duas emendas constitucionais votadas, aprovadas em primeiro turno nesta Casa de Leis, há anos, e que até agora não foram votadas em segundo turno. Uma delas relaciona-se com o voto aberto e a outra relaciona-se com a questão da desapropriação de propriedades rurais onde haja trabalho escravo. Sim, fui informado disso recentemente. Não é do meu tempo, porque eu sou um dos novatos nesta Câmara dos Deputados. Eu, desde o dia 24 de março de 2009, nunca vi aqui uma matéria em pleno processo de votação ser retirada da ordem do dia e desaparecer da ordem do dia. Que ela figure na ordem do dia e que por alguma manobra regimental ela seja retirada constantemente, ou que por algum acordo ela seja retirada, isso é algo que se pode até compreender no processo legislativo. Mas retirada simplesmente, uma matéria em processo de votação, uma matéria que é proposta de emenda constitucional, objeto de 5 destaques, dos quais um já foi votado, e cortar, seccionar, eliminar, interromper a votação dessa matéria, senhoras e senhores deputados, isto não tem base regimental. Isto não pode ser aceito. Isto é uma violação da soberania do parlamento. Isto é uma violação da representatividade popular, determinada nos 393 votos dados à aprovação dessa matéria aqui em plenário. E eu vou lembrar que desses 393 votos, nesses 393 votos, estão também os votos dos senhores e senhoras líderes, que assinaram o pedido de urgência, que permitiram que a matéria viesse à ordem do dia e que votaram sim. Então, como é possível que os mesmos líderes agora manobrem de modo antirregimental para manter a matéria fora da pauta, fora da ordem do dia? Senhoras e senhores, eu repito o meu respeito e consideração pelo presidente desta casa. Ademais, eu sou um soldado de profissão. Eu sou um homem disciplinado, eu acato as autoridades superiores, essa sempre foi a minha vida. Mas não é possível acatar uma decisão, da qual evidentemente eu recorri ao plenário, mas nós sabemos perfeitamente bem como é difícil que ela volte ao plenário com parecer da CCJ. Eu não posso acatar essa decisão nos seus fundamentos, porque os fundamentos são antijurídicos. Quando se fala dos precedentes aqui, nós estamos falando de precedentes, eu vou afirmar, antijurídicos, de precedentes antirregimentais, de precedentes que deveriam receber uma palavra antes da palavra precedentes, maus precedentes, impróprios precedentes, precedentes que não têm base regimental. E é por isso que o recurso se apresenta ao plenário. Eu tenho esperança de que a Comissão de Constituição e Justiça logo examine esse recurso e logo o devolva ao plenário para ser votado com o devido parecer. Mas sei perfeitamente bem, e todos os mais antigos desta casa me dizem, que é muito difícil uma matéria de recurso ao plenário voltar ao próprio plenário, de modo que ficamos amarrados por uma decisão antirregimental, por uma decisão antijurídica. E enquanto isso, uma proposta de emenda constitucional que deveria ser votada fica engavetada, que deveria ter a sua continuidade natural, fica engavetada. Admito, senhoras e senhores parlamentares, admito que se houvesse o processo de votação até o encerramento do primeiro turno, eu estaria, na minha argumentação, numa situação um pouco mais fragilizada, porque aí nós teríamos um processo completo de votação em primeiro turno. Aliás, é esse exatamente o caso das duas emendas constitucionais referidas e da emenda constitucional referida pelo nosso ilustre presidente em sua decisão. A minha posição estaria mais fragilizada, mas não se trata disso. Não se chegou ao processo de votação em primeiro turno. O processo de votação em primeiro turno estava em pleno andamento e foi interrompido. Foi interrompido e a matéria desapareceu da ordem do dia. Ora, nós vimos ontem aqui a reação do plenário à falta de votação da PEC 300. Existe manifestamente uma profunda insatisfação dos parlamentares em relação
a essa atitude do Colégio de Líderes que mantém a matéria fora da ordem do dia. Essa insatisfação é um fenômeno político palpável e é um fenômeno político importante. Mas mais importante do que a insatisfação do plenário, mais importante do que isso, é a normalidade jurídica da casa. Mais importante do que isso, é a normalidade regimental do funcionamento da Câmara dos Deputados. Como é que nós podemos nos apresentar à sociedade brasileira como uma casa de leis, como uma casa séria, como uma casa que está aqui para representar a soberania popular, que está aqui para significar e fazer valer a soberania popular, se a própria casa não respeita o regimento interno? É nesse sentido, senhor presidente, o meu comentário, que é também um protesto respeitoso, mas um protesto do fundo do coração e um protesto bastante amargo neste momento. Muito obrigado por sua atenção.